Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Eu sou Augusto Valério, professor de Teologia Bíblica. Apresentarei 3 resumos do mesmo livro, dando ênfases e visões diferentes. Resumo 1. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e é composto por 50 capítulos. Ele contém uma série de narrativas e histórias que abrangem desde a criação do mundo até a vida dos patriarcas do povo de Israel. Vou fornecer uma visão panorâmica completa e detalhada de Gênesis, destacando os principais eventos e personagens. Criação do mundo. Gênesis começa com a descrição da criação do mundo por Deus. No primeiro capítulo, Deus cria o céu, a terra, a luz, os mares, a vegetação, os animais marinhos, os pássaros e os animais terrestres. Ele conclui a criação ao fazer o homem e a mulher à sua própria imagem, abençoando-os e dando-lhes o domínio sobre a terra. No segundo capítulo, há uma descrição mais detalhada da criação do homem e da mulher, bem como do jardim do Éden. Queda da humanidade. No capítulo 3, ocorre a queda da humanidade. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, desobedecem a Deus ao comerem do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso resulta na entrada do pecado no mundo e na separação entre Deus e a humanidade. Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden e enfrentam consequências como trabalho árduo, dores no parto e morte. Descendentes de Adão até Noé. Os capítulos 4 e 5 detalham a genealogia dos descendentes de Adão até Noé. Essas genealogias traçam a linhagem humana e fornecem informações sobre personagens importantes como Caim e Abel, Enoque e Matusalém. Dilúvio e Noé. A maldade e a corrupção se espalham na terra, e Deus decide destruir a humanidade com um dilúvio. Noé é um homem justo e íntegro, encontra favor aos olhos de Deus. Deus instrui Noé a construir uma arca e levar sua família e um par de cada espécie de animal para dentro da arca. Noé obedece a Deus e durante o dilúvio eles são protegidos dentro da arca. Depois que o dilúvio termina, Deus faz uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. Torre de Babel. No capítulo 10, é fornecida uma lista das nações e descendentes de Noé após o dilúvio. No capítulo 11, ocorre a história da Torre de Babel. Os descendentes de Noé se reúnem para construir uma torre que alcançasse o céu, na cidade de Babel. Deus confunde suas línguas e dispersa as pessoas pela terra, dando origem a diferentes grupos étnicos e linguísticos. Patriarcas. A partir do capítulo 12, Gênesis se concentra nos patriarcas do povo de Israel.
Deus chama Abraão, originalmente chamado de Abrão, para sair de sua terra natal e ir para a terra que Deus lhe mostraria. Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. Abraão tem um filho chamado Isaque, que por sua vez tem Jacó, também conhecido como Israel, como filho. Jacó tem 12 filhos, que se tornam as 12 tribos de Israel. José no Egito. Uma parte significativa do livro de Gênesis é dedicada à história de José, um dos filhos de Jacó. José é vendido como escravo por seus irmãos por causa de seu ciúme, mas eventualmente se torna um alto funcionário no Egito devido à sua habilidade de interpretar sonhos. Ele é colocado no comando do armazenamento de alimentos durante uma grande fome. José reencontra seus irmãos quando eles vêm ao Egito em busca de alimento e finalmente é reunido com seu pai Jacó e toda a sua família. Essa visão panorâmica de Gênesis cobre os principais eventos e personagens do livro. Além dessas histórias, Gênesis também contém detalhes sobre as vidas dos patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó, bem como reflexões sobre temas como fé, obediência e as promessas de Deus para o seu povo. Gênesis, agora em uma nova perspectiva, ou resumo número 2. Gênesis significa princípios ou origem e revela o registro do princípio do mundo, da história humana, da família, da civilização, da salvação. É a história do propósito de Deus e do seu plano para a sua criação, sendo o livro dos princípios. Gênesis define o cenário para toda a Bíblia. Ele revela a pessoa e a natureza de Deus, como Criador, sustentador, juiz, redentor, a importância e a dignidade dos seres humanos criados à imagem de Deus, salvos pela graça, usados por Deus no mundo. A tragédia e as consequências do pecado, a queda, a separação de Deus, o juízo e a promessa e a certeza da salvação, o conserto, perdão, o Messias prometido. Deus é onde começa o Gênesis. De repente nós o vemos criando o mundo em uma exibição majestosa de poder e propósito, culminando com um homem e uma mulher criados como ele. Mas em pouco tempo o pecado entrou no mundo e Satanás foi desmascarado. Banhada em inocência, a criação foi danificada pela queda e a desobediência voluntária de Adão e Eva. A comunhão com Deus foi rompida e o mal começou a tecer sua teia destrutiva. Em rápida sequência, lemos como Adão e Eva foram expulsos do belo jardim. Seu primeiro filho foi assassinado e maldade gerou maldade, até que Deus finalmente destruiu todos os que estavam na terra, exceto uma pequena família chefiada por Noé, a única pessoa piedosa que sobrou. Quando chegamos a Abraão, nas planícies de Canaã, descobrimos o princípio do povo, do conserto de Deus e as amplas pinceladas do seu plano de salvação. A salvação vem pela fé. Os descendentes de Abraão são o povo de Deus, e o Salvador do mundo virá dessa nação eleita. As histórias de Isaque, Jacó e José que se seguem são mais que biografias interessantes. Elas enfatizam as promessas de Deus e a prova de que Ele é fiel. As pessoas que encontramos em Gênesis são pessoas simples, comuns. No entanto, por intermédio delas,
Deus fez grandes coisas. Esses são retratos vívidos de como Deus pode usar e realmente usa todos os tipos de pessoas para realizar seus bons propósitos, até mesmo pessoas como nós. Resumo 3. Um novo enfoque. Gênesis acompanha a obra de Deus destinada a trazer bênção em lugar da maldição que sobreveio à humanidade em decorrência do pecado. O livro reúne tradições de família, genealogias, acontecimentos históricos e comentários editoriais de modo a formar uma linha de argumentação unificada e contínua. Cada uma das sessões, exceto a primeira, começa com as palavras "Este é o relato", e cada uma das sessões explica a história de uma linhagem de descendentes. Em cada caso, uma deterioração das condições de vida é seguida de um enfoque cada vez maior no plano divino de abençoar o mundo. Esse plano é a base para a aliança de Deus com o seu povo. À medida que a bênção se desdobra, a aliança é esclarecida. No final do livro, o leitor está preparado para o cumprimento das promessas na libertação de Israel da servidão. A primeira sessão, logicamente, não começa com Toledote, pois é o relato da criação no princípio. A obra da criação é envolta na aprovação e na bênção de Deus enquanto ele cumpre o seu plano. A sessão seguinte focaliza a criação da vida humana e acompanha o que aconteceu à criação divina em decorrência do pecado de Adão e Eva, a maldição sobre seu pecado e a transmissão do pecado a seus descendentes. A humanidade não desfrutava mais o descanso de Deus. Em vez disso, vivenciava culpa e medo. Assim, os seres humanos fugiram de Deus e desenvolveram uma civilização arrogante. Quando a humanidade se tornou independente de Deus, a vida humana entrou em decadência. E a genealogia apresentada no capítulo 5, versículo 1 ao 32, começa com a recordação de que os seres humanos foram criados à imagem de Deus e abençoados por Ele. À medida que a genealogia se desdobra, a morte de cada geração lembra o leitor da maldição, enquanto Enoque é um raio de esperança de que a maldição não seja definitiva. De acordo com o capítulo 6, a partir do versículo 1 ao 8, Deus se arrependeu de ter criado os seres humanos e resolveu julgar a terra. Noé, porém, recebeu o favor divino e serviu de fonte de esperança. A passagem do capítulo 6, versículo 9, até o capítulo 9, versículo 29, trata da maldição do julgamento por meio do dilúvio, seguida da bênção do recomeço. Teve início uma criação renovada, purificada do mal abominável que invadira e arruinara a raça humana. A população mundial cresceu e se transformou em diversas nações, conforme o capítulo 10, cujos povos eram propensos à desobediência. Sem, Cã e Jafé pareceram bem-sucedidos em povoar a terra, mas as nações foram divididas por línguas e fronteiras, em vista da rebeldia dessas nações. Deus as dispersou para evitar perversidade ainda maior. Depois do caos da dispersão das nações, o capítulo 11, a partir do versículo 10 ao 26, volta a atenção para Abraão, por meio do qual Deus escolheu abençoar todos. O restante do livro relata como Deus abençoou Abraão e seus descendentes. Primeiro, o Senhor fez uma aliança com Abraão, na qual lhe prometeu uma grande nação, uma terra e um nome. Com o passar do tempo, Deus foi esclarecendo
os termos específicos da aliança, e Abraão desenvolveu uma fé cada vez mais profunda. A cada geração, Gênesis fornece um relato breve das famílias que não fazem parte dos antepassados de Israel, antes de voltar-se para a linha dos israelitas propriamente ditos. Depois de relatar de modo sucinto o que foi feito de Ismael, Gênesis narra em detalhes o que sucedeu a Isaque e sua família. Em conformidade com o padrão do livro, a linhagem de Esaú, nação de Edom, é apresentada rapidamente, antes da linhagem do herdeiro, Jacó. A seção final, que pega do capítulo 37 ao 50, trata da família de Jacó e focaliza a vida de José. Na terra de Canaã, a família se corrompeu sob a influência cananita, a ponto de começar a se misturar com os cananeus, conforme capítulo 38. Para preservar a linhagem da bênção, Deus enviou a família para o Egito, onde poderia desenvolver-se, permanecer separada e tornar-se uma grande nação. O livro termina com a promessa de que o Senhor virá para resgatar seu povo do Egito. Aqui foram alguns minutos do livro de Gênesis, mas se você deseja se aprofundar na Bíblia, nós temos um curso de Teologia Bíblica, a Bíblia livro a livro, que acontece online, e apenas um valor, uma taxa mensal, um valor simples, que poderá facilitar muito a tal caminhada cristã. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto, te dê a paz, te dê a alegria, te dê o amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam na vida de cada um, e todos digam amém.